Quando um país declara estar endividado, a primeira imagem que nos vem à mente é a de uma nação à beira do colapso, marionete nas mãos de credores poderosos. Mas, se todos os países do mundo estão atolados em dívidas, do colosso americano à pequena ilha do Pacífico, quem será afinal esse credor misterioso que financia uma roda viva global de empréstimos sem fim? Essa pergunta, aparentemente simples, desvela um panorama inquietante onde o poder econômico camufla-se entre sistemas complexos e estruturas históricas que poucos compreendem até o fim. Não é apenas uma questão de números ou de balanços fiscais. É uma questão de confiança, controle e, sobretudo, de um jogo estratégico onde o dinheiro é a arma e o crédito, o campo de batalha. O primeiro choque vem da constatação de que, diferentemente do que se imagina, a dívida soberana não é uma relação direta entre um governo e uma entidade externa facilmente identificável. Não, o maior credor dos países muitas vezes não é um outro Estado, muito menos uma organização internacional, embora essas existam e sonorizem manchetes. O verdadeiro financiador é um conglomerado difuso, bancos centrais, investidores institucionais, fundos de pensão, bancos privados globais e mercados financeiros reputacionais interligados por contratos, títulos e canais invisíveis. Essas instituições operam não sob uma lógica de benevolência, mas de interesse calculado. Elas alimentam um sistema que funciona como uma rede onde cada dívida paga gera novos empréstimos, estimulando uma dependência que empurra países para ciclos intermináveis de mais dívidas, juros e compromissos financeiros. Assim, a dívida nunca desaparece, ela apenas muda de mãos, circula e se transforma em uma máquina de perpetuar o endividamento coletivo. Mas como essa máquina se formou? Para entender, precisamos voltar no tempo até o século XVII, quando o conceito moderno de dívida pública começou a se cristalizar em nações europeias como Inglaterra e Holanda. Aquela nova forma de financiamento público pela emissão de títulos aos credores privados mudaria para sempre a relação entre Estado e economia. Pela primeira vez, o Estado não precisava apenas arrecadar impostos, ele podia captar recursos diretamente do mercado, prometendo pagar no futuro com juros. Esse mecanismo abriu espaço para uma expansão financeira sem precedentes. Os Estados tornaram-se praticamente empresas de crédito. Mas com isso, nasceriam também vulnerabilidades, a dependência da confiança dos investidores. A reputação do Estado passou a valer tanto quanto seu poder militar ou político. Se essa reputação fosse abalada, o acesso ao crédito podia desaparecer num instante, provocando crises devastadoras. Avançando no tempo, no século XX, o sistema financeiro global tornou-se ainda mais intrincado e interligado. O pós-guerra do século passado viu a criação de instituições inéditas como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, cuja missão oficial era estabilizar a economia mundial, mas que na prática estabeleceram regras rígidas para a concessão de crédito aos países endividados, condicionando políticas internas a interesses externos. Assim, a soberania econômica brasileira, mexicana, argentina e de diversos outros países foi lentamente substituída pela soberania do contrato financeiro. A Revolução Neoliberal dos anos 1980 e 1990 intensificou essa lógica. O endividamento, que antes era marginalizado, passou a ser parte central da estratégia econômica nacional. O crédito externo inundou mercados emergentes, financiando crescimento e consumo, mas também criando dependências. Com o aperto das condições mundiais, aquelas dívidas que alimentaram a expansão tornaram-se armadilhas. Uma mudança nas taxas de juros americanas, uma desvalorização cambial, e o efeito dominó das crises financeiras revelavam uma verdade incômoda. Ao mesmo tempo em que o dinheiro promove desenvolvimento, ele embute fragilidade. Hoje, no século XXI, o sistema é ainda mais complexo e sutil. A maior parte da dívida global não está nas mãos de governos, mas de entidades privadas que operam em um vasto mercado de títulos de dívida soberana, onde investimento e especulação se confundem na fronteira entre aposta e investimento. Fundos de hedge compram e vendem títulos, algumas vezes buscando lucrar com o fracasso do devedor. Essa mesma dívida, que poderia ser um instrumento de crescimento, pode se transformar numa arma de pressão geopolítica. Um exemplo emblemático aconteceu em 2012, durante a crise da dívida grega. Quando a Grécia aproximou-se do colapso, não foi o FMI nem a União Europeia que simplesmente jogaram dinheiro para evitar a falência. Foi uma combinação de forças poderosas, incluindo bancos centrais e grandes credores privados, que intervieram para gerenciar o problema, impondo austeridade e reformas que tiveram efeitos devastadores sobre a população. A dívida, nesse caso, funcionou como um mecanismo de dominação, não apenas financeira, mas política e social. A questão que poucos debatem é o seguinte: quem é realmente o financiador do mundo? Quem detém o poder verdadeiramente decisivo na hora em que um país precisa de dinheiro para pagar suas contas correntes,
manter seus serviços públicos ou honrar seus compromissos externos? A resposta é tão desconcertante quanto óbvia. O financiador é o próprio sistema financeiro global, uma teia formada por bancos centrais dos principais países, instituições financeiras privadas de alcance global e, em última instância, os donos reais do dinheiro. Investidores institucionais, fundos soberanos e, surpreendentemente, bilhões de pequenos investidores conectados a essa engrenagem. Eles emprestam dinheiro a quem precisa, mas sempre nos termos que lhes convém. Os bancos centrais, em particular, desempenham um papel quase paradoxal. Eles criam dinheiro do nada. Imprimem as moedas que governantes e investidores buscam desesperadamente para refinanciar suas dívidas, mesmo que isso enfraqueça o poder de compra de suas moedas com a inflação galopante. O Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu ou o Banco do Japão são exemplos de financiadores ocultos, que com suas políticas monetárias, determinam os fluxos de crédito mundial, estabelecendo condições que podem estabilizar ou desestabilizar economias inteiras. Isso revela uma relação de dependência absoluta. Nenhum país pode se isolar da roda viva do endividamento, sem se condenar à estagnação ou paralisia econômica. Mas essa mesma dependência esconde um jogo de interesses conflitantes, entre a soberania nacional, os interesses dos credores internacionais e as necessidades das populações. Se todos os países estão endividados, o sistema parece funcionar como uma máquina de reciclagem infinita de dívidas. Ao invés de extinguir uma dívida, o sistema empilha sucessivamente novas a juros maiores, alimentando um círculo vicioso. O que se torna evidente é que o crédito soberano não é uma questão apenas econômica, é uma ferramenta de poder global que regula quais países ascendem ao palco da influência e quais permanecem à margem vulneráveis, sempre à mercê de credores que operam em corredores invisíveis. Vale observar como essas dívidas influenciam grandes manobras geopolíticas. Por exemplo, o papel dos credores chineses nos empréstimos bilionários aos países da África e da Ásia, pelo projeto da Nova Rota da Seda, criam vínculos de dependência, trocam recursos por influência política e acesso estratégico a mercados naturais e infraestruturas. Embora muitos vejam isso como um novo imperialismo econômico, ele se traduz na verdade numa espécie de reciclagem global do poder financeiro, onde as dívidas se tornam uma moeda ainda mais poderosa do que o próprio dinheiro. No tempo presente, a pandemia da Covid-19 expôs mais claramente as fragilidades desse sistema. Governos de todas as cores correram para os mercados financeiros para financiar políticas públicas emergenciais, acumulando mais dívidas, muitas vezes em condições ainda mais desfavoráveis. Essa explosão de endividamento público não só aumentou a vulnerabilidade dos países, mas reforçou a importância estratégica dos financiadores anônimos, que controlam as chaves do sistema financeiro. Por isso, dizer que todos os países estão endividados não é apenas uma constatação contábil, é reconhecer que o mundo está preso a um sistema onde a soberania nacional é, em grande escala, uma fachada diante do poder planetário do crédito. O financiador não é um nome, uma instituição única, ou mesmo um país, ele é um sistema, uma estrutura globalizada de poder financeiro que detém a última palavra sobre quem pode financiar seu crescimento e quem fica condenado ao esquecimento. Essa realidade nos obriga a encarar um dilema civilizatório profundo. Estamos diante de um sistema que, ao mesmo tempo em que possibilita o progresso econômico, impõe limites quase insuperáveis à autonomia das nações. Nem guerra, nem diplomacia tradicional, a verdadeira batalha é travada nos tabeliães invisíveis da dívida. Em última análise, a dívida global é o espelho onde se refletem as contradições do capitalismo moderno, o desejo de crescimento limitado versus a realidade da escassez e do controle concentrado. O financiador, nesse sentido, não é simplesmente uma entidade econômica, mas a personificação do poder sistêmico que molda o destino das nações, muitas vezes longe dos olhos de seus cidadãos. Enquanto isso, a roda continua girando. Dívidas são assumidas, resgatadas, renegociadas, empilhadas, lançadas no mercado secundário para investidores que buscam lucro em um circuito cuja complexidade parece ter sido criada justamente para esconder as verdadeiras regras do jogo. O que está em questão, portanto, não é apenas a solvência dos países, mas a própria natureza do poder financeiro moderno. Esse sistema, por mais sólido que pareça, também é frágil. Grandes crises financeiras que abalaram o mundo no passado recente, da crise asiática de 1997 à crise do subprime em 2008, mostraram que a confiança, quando perdida, pode produzir um efeito dominó caótico. E uma crise dessas proporções hoje, com todos os países altamente endividados, pode desencadear impactos inesperados e arrasa tudo, porque a interconexão do sistema amplifica as ondas de choque. A lição que fica é clara: o endividamento global não é apenas uma cifra nas estatísticas,
mas uma dinâmica complexa de poder e dependência que precisa ser compreendida em sua profundidade para que possamos vislumbrar alternativas. Porque no fim das contas, a questão principal é: o mundo pode se libertar dessa teia de dívidas, ou está condenado a ser devorado pelo próprio sistema que o financia? Se quiser continuar explorando as engrenagens ocultas do poder financeiro global e entender como essas forças moldam nosso presente e futuro, inscreva-se no canal e acompanhe essa jornada. O conhecimento é a primeira ferramenta para desconstruir o que parece imutável. A dívida não é apenas uma conta a pagar. É sobretudo a chave para decifrar quem realmente manda no mundo. E essa chave pode ser a porta para uma mudança ou para uma servidão permanente. A pergunta que fica: para qual lado vamos virar essa chave?